Olá, amigos, de volta ao nosso intervalo. Se você está ligando agora a sua televisão, nós estamos com Camila Medeiros, que é estilista em bolos e doces maravilhosos, não é, Camila? É isso aí. Nós já falamos no primeiro bloco, né, sobre Camila, a vida dela vindo de Miguel Pereira para cá, já é o tempo que ela está aqui, e do encontro dela, graças a Deus, com a confeitaria, né? Foi muito bom, né, Camila? Foi um encontro gostoso. Muito Foi bom, muito que bom. você pode fazer coisas fabulosas aqui pra gente. Hoje você vai dar uma dica pra gente de Bolo de rolo. bolo de rolo. Bolo de rolo, gente. É de encher a boca d'água. Mas é mesmo, é mesmo. Quando a Camila esteve na Beer Festival do ano passado, foi ano passado? Foi esse ano. No começo desse ano, Exato, né? isso aí. No começo desse ano, aqui em Três Rios, eu comprava uns pedacinhos do bolo de rolo, né? Do tradicional de goiabada. Já no final, e ia para casa. Eu falei, não, Camila, eu vou levar que eu vou comer em casa quando chegar em casa. Não consegui, durante esses dias da feira, chegar em casa com o bolo inteiro. Não, com o bolo inteiro não, com o bolo, porque eu comia durante o trajeto. Olha, delicioso. Ai, obrigada. Muito bom mesmo. Bom, enfim. Vamos lá então a receita, que o povo deve estar com água na boca a essa altura, né? Como é que faz? Vamos lá, vamos aprender. Bom, primeiro, gente, a gente precisa de uma assadeira, que ela precisa ser ou uma assadeira para rocambole ou essa que ela é própria para bolo de rolo. Normalmente essa que tem essa dobrinha de 1 centímetro, a gente só encontra ela mesmo no Nordeste, porque a receita tradicional, a origem desse bolo de rolo é de lá, né? Para quem já viajou e já pôde experimentar, é uma delícia. Para os ingredientes da receita, a gente vai precisar de 250 gramas de manteiga sem sal. Tem que ser manteiga mesmo, César, porque senão não vai dar o paladar que a gente precisa para o bolo de rolo. Não pode substituir pela margarina. 250 gramas de açúcar refinado, aquele comum que a gente adoça o café. A gente vai precisar também de 5 ovos no tamanho padrão, porque o ovo acaba fazendo uma certa diferença. E a gente vai precisar também de 330 gramas de farinha de trigo sem fermento, a tradicional também. Modo de preparo da massa do bolo de rolo é muito simples. Você vai precisar da manteiga e o açúcar, você vai bater até formar um creme lá na batedeira. Pode ser a batedeira planetária, mas você também consegue fazer com aquela antiga de 2 pás, sem problema algum. Você vai bater até formar um creme com a manteiga e o açúcar, depois acrescentando os ovos um a um. E por último, na finalização, você vai colocar a farinha delicadamente. E vai colocar a batedeira na potência baixa, somente para ela poder misturar, homogeneizar os ingredientes. Pode fazer na mão também? Pode, quem tiver braço, com certeza. Bom, porque já faz a musculação é outra do dia. batida, né? É outra batida. É verdade. Quer dizer que então você faz a primeira manteiga com os ovos. A manteiga com açúcar, A até manteiga formar com um açúcar. creme. Aí forma aquele creme e ela fica mais clara, né? Isso, Clareia exatamente. bastante. Ela vai emulsionar um pouco a Depois manteiga. o ovo um a um. Um a um, acrescentando e batendo, até ele dar a liga e formar um creme bem levinho também. E por último, a farinha somente para poder incorporar. Aos pouquinhos. Quanto de farinha você falou? 330 gramas de farinha de trigo. 330 gramas de farinha sem fermento, farinha 1000. Claro que realmente dá um ponto fabuloso, né, na história. Com certeza, vai fazer toda a diferença aí. Então, essa é a massa, gente, uma massa super simples que dá esse resultado aqui, olha. Exato. Deixa eu mostrar para vocês aí na câmera, que aí na hora que vocês estiverem em casa reproduzindo a receita, já vai conseguir visualizar essa massinha aí, tá bom? E aí a gente vai precisar também untar a sua assadeira. Pode ser untar com desmoldante, você pode untar também com margarina, manteiga, o que você tiver em casa. Não precisa polvilhar com açúcar, com farinha, nada. Somente passar a margarina ou a manteiga. Feito isso, tá untado, minha massa tá pronta. A gente vai dispor aqui algumas porções dessa massa. E eu vou alisar ela bem fininha, procurando não deixar buraco. E depois a gente retira o excesso. Repara que na nossa assadeira, ela já tem a altura, César, que eu preciso, né? Então eu vou com a minha espátula, de um lado ao outro, até chegar na altura que tá essa dobra aqui do alumínio. E no meio, como é que você faz? No meio a gente também vai alisando aos poucos, olha. Daqui a pouco eu viro a assadeira, a gente vem passando. O bolo de rolo, o segredo dele é você fazer uma massa bem fininha. Se ficar uma massa muito grossa, não fica tão legal, porque como ele leva muitas camadas de massa e muitas camadas de recheio, esse bolo não pode se tornar enjoativo, né? E na hora da dobra dele, a gente tem que ter esse cuidado. Quanto mais fininho for a massa, ó, você vem agora tirando o excesso, aí a minha espátula, ela tá passando pela altura já apropriada da forma. É o tipo do bolo que você vai pegando assim num cafezinho, ou na manhã, Exatamente. ou num cafezinho da tarde, você vai comendo fatias fininhas dele. Quando você percebe, já era o bolo acabou todo. o bolo inteiro. É muito incrível esse bolo, né? É uma delícia isso, gente. Ó.
Você vem trazendo, vem sempre alinhando aqui a massa. Vou virar aqui a assadeira um pouquinho para ficar melhor. E no Nordeste tem muito desse bolo, gente, muito. Muito. Lá o tradicional é o de goiabada, e aí a gente começa a importar a receita para cá, né, pro Sudeste, e a gente começa a colocar outros tipos de recheio. O que eu vou fazer aqui hoje para a gente poder visualizar e experimentar essa receita, eu fiz um brigadeiro gourmet com um toque de laranja. Muito gostoso, César, você vai gostar, tenho certeza. Será mesmo, gente? Eu tenho que experimentar para poder Olha, um brigadeiro gourmet com toque de laranja provar, né? é muito bom. E é impossível você ir ao Nordeste e não trazer bolo de rolo. Com Pelo menos uns certeza. 4. Pelo menos. Tem que deixar as roupas lá para poder sobrar espaço na mala e trazer Exatamente. Nada bolo de rolo. excesso de bagagem. Nada, você deixa nada. tudo e traz só o bolo de rolo, que é maravilhoso. Bom, além de outros pratos, enfim, eu amo Natal e eu acho uma terra fabulosa. E lá em Natal, a culinária, a gastronomia, é fabulosa. Bom, aí aqui agora eu vou só dar uma limpadinha aqui, né? Pra gente poder tirar esse excesso da bordinha aqui do tabuleiro. E agora a gente vai levar em forno. Forno a 180 graus até que essa massinha fique assada. Eu tenho só que tomar cuidado para ela não assar demais e não virar biscoito. Porque como é uma massa extremamente fina, isso aqui é uma questão de 3 a 4 minutinhos de forno a 180 graus já dá. Ô Camila, o que a me gente diz uma precisa, coisa. Existem formas maiores que essa? Existe de vários tamanhos. Existe também a forma redonda para a gente poder fazer um naked cake de bolo de rolo. Que eu trouxe um bolo também para poder mostrar para vocês como que seria essa nova versão do bolo de rolo para noivas. Isso é muita tortura. É muita tortura. Vou levar no forno. Olha, então. Beleza. Opa. Então o forno já está pré-aquecido. Isso aí. A 180 graus. Isso aí. E é uma questão de minutinhos, né? De minutinho. Para a gente poder olhar ela ali no ponto do forno e ver que ela já está totalmente assadinha. Quando vocês começarem a reparar que ela dá umas pequenas bolinhas ali no forno, já é a hora de você tirar o bolo para poder passar a fina camada de recheio e a gente começar o processo de enrolar ele, tá? E esse recheio aqui? Vamos lá, exato. Vamos falar do nosso recheio. O meu recheio, ele como é um brigadeiro gourmet, ele levou chocolate mesmo na composição dele. Então eu trabalhei com uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de chocolate em barra, nesse caso eu utilizei o meio amargo para ajudar ainda mais a neutralização do sabor, e eu utilizei algumas raspas de laranja e de limão siciliano. Isso tudo foi ao fogo em ponto de brigadeiro para recheio, tá? Ele frio, ele tem essa textura. E ele cozinhando em fogo médio aproximadamente, fogo alto para médio, ele leva de 12 a 14 minutos em fogo, essa quantidade. Vocês podem ter ideia de como é que vai ficar esse recheio desse bolinho, gente? Nossa, divino! O de goiabada, como é que você faz a goiabada? Você derrete ela também? Isso aí. A gente já encontra hoje no mercado a goiabada derretida, tem que ser em ponto de geleia, César, para ela poder dar certo. Agora, se você não achar em ponto de geleia, você pode comprar a goiabada cascão, vai pingando água na panela e vai tomando conta. É um processo mesmo de carinho e paciência. Não faço essa parte de liquidificação, não. A gente só coloca na panela a goiabada com a água e ali eu vou derretendo. Eu gosto de ver esse processo para eu poder também conduzindo o ponto. O ponto é sempre um ponto de geleia. Pegou na colher, ela tá levemente líquida, mas ainda cai espessa. Você pode desligar porque faz aquele fio, né? Isso aí, porque quando essa geleia chegar em temperatura ambiente, ela ainda vai encorpar um pouco mais para poder chegar no ponto que a gente necessita. E aí é só espalhar? E aí é só espalhar pelo bolo de rolo e enrolar. E se deliciar, gente, porque é uma loucura. Mas você também não pode, tem que esperar esfriar, né? Sim, tem que esperar esfriar a goiabada, o recheio como um todo, mas o bolo de rolo a gente enrola quente. E aí a gente tem que cortar ele somente no dia seguinte para ter uma fatia legal. Camila, fala para mim assim, você faz quantos desses bolos de rolo por dia lá? Ai, nossa, é bastante. Porque quando é para noiva, normalmente um bolo de noiva, que é o naked cake que eu estava te falando, ele leva aproximadamente 75 camadas do bolo. Então é muita quantidade para poder formar um único naked cake. Já o bolo de rolo vai variar de acordo com as encomendas. 75 camadas. 75 camadas. É muita goiabada, é muito bolo, é muita vontade de degustar um bolo de rolo. Nossa, deu até água na boca, né? Você vê 75 camadas e não parece que tem 75 camadas. Não ali, parece, exatamente, não parece, mas é bem. Esse redondo que você fazia aqui,
Quantas camadas tem? Você tem ideia? Esse redondo que tem 75. Nossa. Esse aqui que a gente vai fazer, como eu estou trabalhando ele num tamanho médio, a gente precisa de 2 assadeiras, eu já consigo enrolar e ter, na verdade, uma espessura Quanto tempo leva aceitável. para você fazer um bolo desse com 75 camadas? Uma média de umas 3 horas e meia, mais ou menos, entre forno e dobrando ali, e virando, na verdade, esse bolo até ele formar um naked cake. Umas de 2 a 3 horas, mais ou menos, para cada andar do bolo feito à base de bolo de rolo. Nossa, gente. E fica uma verdadeira loucura, né? E tem muita saída isso, não tem? Hoje em dia, esse naked cake do bolo de rolo, ele tá muito em alta para essa tendência de casamento e de noivas, né? Nada impede também da gente comemorar uns 80 anos com muita classe, com muita autoestima, muito legal. Agora, o bolo de rolo tradicional, a gente pode, como você falou, degustar num bom café, num bom papo, você receber uns amigos em casa e ter uma sobremesa de domingo, por que não? Isso, perfeito. Como sobremesa é perfeito. É nem tão perfeito não, porque vai acabar, né? Isso acaba. Tem que guardar aquele escondidinho das visitas pro dia seguinte. Porque sempre são fatias finas, você vai degustando aquelas fatias fininhas. Quando você vê, acabou o bolo, gente, porque é muito gostoso. Como é que tá aí, Camila? Bom, tô dando uma olhadinha aqui, e aí ele tá aqui, ainda não tá no ponto, ainda vai faltar mais uns 2 minutinhos. Então, Camila, já tá na hora de sair? Agora tá na hora, César. Vamos ver aqui o bolo de rolo. Olha. Bem rapidinho. E aí, como vocês podem perceber, Olha, gente. eu vou botar aqui só um paninho. O que que acontece? Lá no forno, você já vai começar a ver o ponto dele, que ele começa a soltar aqui a lateral, olha. Você vem aqui com uma espatulinha agora, você coloca a mão também, é uma massa que ela tá levemente seca, mas ela tem a presença da umidade por conta do ingrediente da manteiga. Tá, ó, vou soltar aqui um pouquinho. Se você estiver fazendo em casa, e aí é a primeira vez que você está fazendo, de repente dá uma tostadinha num lado do tabuleiro, porque pode acontecer, né, César? A primeira vez que você está tendo contato com a receita. Não tem problema, você pode cortar aquele pedacinho, porque ali é sinal de que aquela parte virou um biscoitinho. Então você recorta e enrola a partir de então, o pedaço virou que um não tá. biscoitinho delicioso. Não precisa desperdiçar não, é só comer. Então aqui, ó, eu vou dar uma leve soltadinha nele. Gente. Para eu poder me certificar de que eu consigo já enrolar. E agora é o recheio. Como eu falei, a gente faz esse processo com a massa quente. Eu não posso esperar a massa esfriar, mas o recheio precisa estar frio, tá bom? Máximo, então a massa tem que estar quente, saída do forno, mas o recheio frio. Isso aí. Não pode fazer. Olha só. Aprendeu direitinho, César, hein? Vai fazer bolo de rolo em casa, César? Não, vou comprar de você. Tá prontinho já e você sabe fazer melhor. Tá doido, ó, olha. Aqui eu tenho muito excesso de recheio, tá? Então eu preciso tirar, porque o recheio ele vai ficar praticamente transparente nessa massa também. É muito mais prático eu passar na cozinha da Camila, que é na entrada da minha casa, e já levo meu bolo prontinho. Sucesso, ó. Vou aqui tirando também um pouquinho do excesso do recheio. E agora o mesmo processo com a goiabada, né? Com o mesmo processo com a goiabada, tá? O recheio da preferência também. Como a gente comentou, o tradicional do bolo de rolo é goiabada, mas se você não gosta de goiabada, pode fazer o recheio que você preferir, de repente o desejo aí da criançada, das visitas. É o máximo isso, gente, porque eu sempre comi o bolo de rolo com recheio de goiabada. Eu nunca tinha imaginado um outro tipo de recheio que pode ser feito, claro, como a Camila está fazendo aqui agora com a gente. Ó, agora a gente vai dobrar essa pontinha, igual a gente está fazendo aqui. Tem que ser esse início bem apertadinho, para ele não ficar com ar, né? Ó, aqui como ele já secou, ó, você tem que vir devagarzinho, César, ó, sem pressa nessa hora, tá? Ó, nem na hora de comer, gente, de você degustar, assim, sem pressa nessa hora também. Ó, aí aqui a partir de então, você vem nascendo a primeira camada do bolo de rolo. Esse bolo de rolo tradicional, para ficar na espessura certa, né, ele vai levar aproximadamente 4 camadas. Então eu vou fazer essa assadeira, que é a primeira, depois eu vou deixar isso aqui de stand-by ali aguardando, ó. Deixa eu pegar aqui um prato para você, peraí.
tá? Aqui eu tenho a primeira etapa, então, pronta, que é uma massa, a gente espatulou no tabuleiro, a gente tira a massa do forno bem quentinha, passa o recheio e aqui eu tenho a primeira etapa. A partir daqui eu deixo ele de stand-by, vou aproveitar o mesmo tabuleiro, vou reuntar, tá, César? Pra gente não correr o risco dessa massa não soltar. Então, todo o processo que eu colocar de massa, eu preciso untar novamente. Vou espatular mais uma camada de massa, vai pro forno. Ficou pronta? Eu vou passar o recheio. Na hora que ela estiver aqui com o recheio, eu tenho que emendar essa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu viro o bolo de rolo e eu vou encaixar essa emenda exatamente no começo da próxima massa. E vou fazer o processozinho de enrolar ele. E aí o bolo vai crescendo. Quanto mais você quiser que ele fique mais gordinho, mais redondinho, você vai aumentando a quantidade de massa nele. Tá? Você pode fazer do tamanho de um pneu, né? Exatamente. Quanto mais gostoso você quiser, pneu mais de massa trator, vai eu levar. vou querer uma assim. Um super grande. Quer que eu refaça? Mais uma massinha? Tá perfeito, gente. Eu acho que já deu para o nosso público entender. Que maravilha. Olha só, gente. Então, vamos repetir, Camila? Repito, pode falar. Se você quiser o bolo, quanto mais... Essa é uma camada só. É só uma camada. Querendo o bolo maior, você vai repetindo as camadas e colocando ele do início, não é isso? Exatamente. Sempre se preocupando de fechar essa emenda com o início da próxima massa que você estiver fazendo. Porque aí, conforme você enrola, no final, quando você for partir o bolo de rolo, você não vai ver emenda. Porque uma está casadinha no início da próxima massa. É um pouquinho complicado, mas se vocês quiserem é só passar lá na Camila e pegar um prontinho, sem complicação, gente. Gente, é fácil, vocês vão conseguir fazer em casa, é uma massa super delícia, simples, gente. barata, acessível, um recheio muito tradicional também, para nós, para o nosso paladar, mas o bolo de rolo tradicional mesmo é na goiabada e é gostoso também. Maravilhoso. Nós vamos agora chamar um breve intervalo e já voltamos com vocês para a Camila mostrar o que é bolo de noiva, né? Vamos falar de bolo de noiva no próximo bloco. Com mais ideias aí para vocês. Até já, gente.